Carcoça, de Ambrose Bierce. Tradução de Davi Gonçalves. Existem várias maneiras de perecer. Em algumas delas, o corpo permanece no mundo físico, enquanto em outras, ele se desvanece em consonância com o espírito. Tal evento ocorre geralmente em isolamento, de acordo com o desejo dos céus. E, já que os sujeitos estão fadados a ser comumente ignorantes acerca do fim que se aproxima, diz-se que o homem se vê só, ou que ele então inicia uma longa jornada, o que, de certa forma, condiz com a realidade. Por outro lado, é também verdade que em outras ocasiões, tal evento se configura não em isolamento, mas na presença de muitos, o que é evidenciado por dezenas de testemunhos. Em certas mortes do corpo, também morre o espírito, independentemente de muitas vezes destoante vitalidade de um em comparação ao outro. Como também é atestado, ainda que o espírito venha se extinguir junto com o falecimento do corpo, é sabido que em múltiplos casos o primeiro acaba por se reerguer, enquanto o segundo continua a repousar. Refletindo acerca disso que me disse Halley, que descansa em paz, e buscando alcançar seu sentido mais profundo, como alguém que, forçado a buscar a compreensão de algo, não descansa até se convencer de que não há nenhum outro significado além daquele que já foi desvendado, caminhei sem rumo e sem olhar ao meu redor até sentir uma corrente de ar brusca que, congelando meu rosto, trouxe-me de volta à consciência. À primeira vista, não pude esconder meu espanto ao notar o quanto aquele local me parecia familiar. Uma longa planície erma e deserta se estendia ao meu redor, coberta por um capim seco e crescido que dançava conforme o ritmo do vento de outono, e cujo assovio me assombrava e tornava aquele momento inquietante ainda mais sugestivo e misterioso do que, por natureza, ele era. Entretanto, mais ao fim do horizonte, sobressaía-se, ao preencher boa parte do meu campo de visão, uma sequência de rochas de formato irregular e cores sombrias. O que me chamava a atenção nessas rochas, que estavam muito além da planície que acabo de descrever, era a impressão que me davam de estarem interagindo. Era como se elas estivessem a travar um diálogo cujo tema parecia extremo e desconfortavelmente significante, enquanto virava a cabeça na direção de algo que estava para acontecer. Naquela conspiração malévola, o porte de alguns troncos de árvores que putrefaziam no solo em diferentes pontos sugeria que eles poderiam muito bem ter sido eleitos os líderes dessa expectativa silenciosa que compartilhavam com as rochas. O sol, imaginei, em pouco tempo já iria se pôr, mesmo que eu não conseguisse vê-lo devido à neblina. Ainda que eu pudesse sentir o vento cru e gélido em contato com a pele, a minha consciência sensorial era mais mental do que física. Não havia nenhuma sensação de desconforto de minha parte. Acima de toda essa paisagem sinistra, as nuvens baixas e acinzentadas penduravam-se no céu como se fossem encarregadas de me lembrar da maldição que se manifestava ao meu redor. Em tudo o que podia ser visto existia mais do que uma ameaça. Havia uma premonição, algo como uma alusão ao mal, um chamado da morte. Não havia pássaros, insetos ou outros animais à vista. A força do vento curvava os ramos despidos dos galhos das árvores mortas e o capim seco, de tal modo que pareciam tentar sussurrar nos ouvidos do solo seu segredo perverso. Não havia, entretanto, nenhum outro ruído que produzisse alguma resposta para todo o ritual macabro que se configurava nessas cenas. Era imenso o número de pedras desgastadas pela ação do tempo em cada canto daquela paisagem. Pedras essas que davam a clara impressão de ter sido lapidadas por ferramentas. Cobertas pelo musgo, enterradas pela metade no solo, todas estavam partidas. Algumas estavam deitadas, ou seja, na horizontal, enquanto outras, com partes consideráveis submersas no solo, apontavam para os mais variados ângulos, mas nenhuma se encontrava completamente na vertical. Para mim estava claro que aquelas pedras eram lápides do que foram de um cemitério. Entretanto, duvidei que ainda houvesse por ali alguma sepultura intacta. Não se via nenhum desnível no solo que sugerisse a presença de algum túmulo. Mas poderia ser que a passagem do tempo tivesse se encarregado de aplainar o terreno.
Contudo, dispersos ali e aqui, havia um punhado de blocos pesados e ostensivos, indicação de lugares onde tumbas luxuosas e monumentos majestosos um dia foram erguidos em uma tentativa ambiciosa, ainda que inútil, de trapacear o inevitável esquecimento. Quão obsoletos eram tais relíquias? Quão obsoletos eram esses resquícios de orgulho vão e essas memórias afetivas e piedosas? Eram esses elementos que haviam sido intensamente testados pela corrosão e pelo desgaste da natureza, e agora ali estavam, negligenciados e abandonados. De fato, aquele local me parecia tão esquecido que não consegui deixar de tecer a seguinte conjectura: a de que eu acabara de descobrir um cemitério onde se deu o sepultamento de uma espécie humana pré-histórica, espécie esta cujo próprio nome estivera provavelmente extinto já havia centenas de anos. Tomado por esses pensamentos, mantive o meu vagar colérico sem que ainda tivesse compreendido qual havia sido o caminho trilhado pelo curso de minhas próprias experiências, até que finalmente perguntei a mim mesmo: como vim parar aqui? Poucos segundos de contemplação foram suficientes para esclarecer a situação, por mais incômoda que ela fosse, e para justificar a forma idiosincrática com que minha imaginação era capaz de me convencer de que estava realmente a ver e a sentir aquilo que pensava estar vendo e sentindo. Estava enfermo. Agora me recordava de que havia pouco fora derrubado por uma febre repentina. Febre essa causada de longos períodos de delírio profundo nos quais, segundo meus familiares, eu precisava ser amarrado na cama. Isso para que eu não tentasse escapar enquanto berrava que precisava respirar o ar puro da liberdade. Liberdade que eu dizia me esperar além da porta do quarto no qual eu devia estar repousando. E agora? Agora eu havia, era certo, desviado dos olhares vigilantes dos meus cuidadores e estava perambulando rumo a quê? Onde é que eu estava? A única coisa que eu podia afirmar com certeza era que eu estava a uma distância considerável da cidade onde eu morava. A esplêndida Carcoça. Não havia sinal de vida, ou sequer de influência humana ao meu redor. Ao menos não havia nada de humano no que via ou escutava. Nenhuma fumaça que indicasse uma fogueira, nenhum latido de cachorro, nenhum mugido de vaca, nenhuma voz de criança a brincar. Nada. Absolutamente nada além desse cemitério sinistro com sua atmosfera de horror enigmático que presumia ser obra de minha mente perturbada. Não seria aquele só mais um momento de delírio? Não teria sido aquele quadro que se pintava à minha volta desenhado pelos pincéis delirantes do meu cérebro lunático? No meu desespero para fugir daquele cenário ilusório, gritei os nomes de meus entes queridos, estendendo as mãos em busca das mãos deles, ainda que eu não as visse. Eu fiz isso enquanto tentava sem sucesso enganar os meus sentidos traiçoeiros, empenhados em me convencer de que eu continuava a vagar por entre aquelas lápides antigas repousadas sobre o capim seco. Um barulho atrás de mim fez com que eu me virasse. Ele vinha de um animal selvagem, um lince, cuja aproximação eu agora notava. Foi então que percebi que, caso eu desmaiasse naquele lugar despovoado, o que, tendo em vista a minha condição, era uma possibilidade bastante plausível, graças ao retorno da febre, essa fera me atacaria sem nenhuma hesitação. Logo antes que ela o fizesse, resolvi saltar em sua direção, gritando e esbravejando. O felino virou as costas calmamente e foi caminhando na direção contrária, até desaparecer ao passar por trás de uma pedra. Poucos segundos depois, o que parecia ser uma cabeça humana começou a brotar da superfície a alguns metros de mim. A cabeça surgiu no cume mais distante de uma das colinas que observava com muita dificuldade em razão da neblina. Em pouco tempo pude distinguir sua silhueta facilmente, conforme seu corpo todo aflorava do solo, ainda mais realçado pelo fundo acinzentado. Logo percebi que era um homem, e também que ele estava parcialmente nu, com apenas algumas partes do corpo cobertas por peles. Seu cabelo estava extremamente embaraçado e sua barba longa e irregular. Pude reconhecer em uma das suas mãos um arco e uma flecha, na outra ele segurava uma tocha acesa que deixava um imenso rastro de fumaça escura. Seu caminhar era lento e cauteloso, como se ele tivesse medo de cair em uma das covas abertas que a vegetação vasta escondia tão bem. Essa visão inesperada me surpreendeu, mas não chegou a me assustar. Meus passos, decididos, seguiam na direção do qual o homem vinha, e quando já estavam frente a frente, cumprimentei-o como me era de costume. Olá, como vai? Cumprimento esse para o qual ele não deu a menor atenção, nem mesmo fez menção de que estaria disposto
a retardar o seu caminhar. Tentando acompanhá-lo, continuei. Gentil cavalheiro, eu sou enfermo e desnorteado, por isso imploro ao senhor que me indique para que lado está a cidade de Carcoça e como posso chegar lá. Quando terminei a frase, o estranho pôs-se a entoar um canto bárbaro em um idioma irreconhecível e desviou de mim para seguir seu caminho até desaparecer no horizonte, mais à frente. O pio sinistro de uma coruja que descansava sob o galho podre da árvore ao meu lado e o pio de outra coruja bem mais distante que não deixou de respondê-la acompanhou a dissipação daquele forasteiro. Ao erguer meus olhos para o céu, observei o vão que se abria entre Aldebaran e Íades. Todo aquele conjunto de elementos, o lince, o forasteiro com a tocha, a coruja, a mim parecia dar forma a um presságio vindo das trevas. Entretanto, apesar da escuridão, eu ainda via até mesmo as estrelas que brilhavam sem que o breu da noite fosse completo. Via tudo e todos, mas nada nem ninguém me via nem me ouvia. Qual era a terrível maldição que assombrava minha jornada? Então, sobre a raiz de uma árvore alta que via ao meu lado, me sentei para pensar no que eu faria dali em diante. Da mesma maneira mais coerente que aquela situação me permitia, já não existiam dúvidas de que eu estava mesmo louco. Ainda que eu não tivesse tanta certeza disso ao pensar no quanto aqueles acontecimentos irreais me pareciam reais. É verdade, também, que não existia nenhum outro sintoma que me fizesse crer que a febre havia regressado. Muito pelo contrário, aquela situação me fazia sentir um vigor e uma pujança que havia muito me eram desconhecidos, e que me davam uma sensação de grande saúde física e mental. Os meus sentidos, quero dizer, estavam funcionando muito bem. Sentia a corrente de ar que me tocava como uma substância maciça. Eu conseguia ouvir o silêncio. Pude ver sobre uma das raízes da árvore gigante na qual eu estava apoiando um pedaço de rocha que se projetava na direção de outra raiz. Devido à sua localização, aquela pedra estava, portanto, consideravelmente protegida das mazelas climáticas, ainda que estivesse parcialmente danificada. Suas extremidades desgastadas deixavam evidente a ação do tempo. As bordas estavam despedaçadas e a porção central claramente deteriorada. Pequenos fragmentos de mica formavam uma coroa ao redor da pedra e davam mais indícios de sua decomposição. A probabilidade maior é de que aquela pedra tivesse um dia sido a lápide de uma cova posicionada exatamente no local onde aquela árvore crescera. Ou seja, indicava uma sepultura de alguém que falecera havia muitos anos. As raízes severas da árvore gigante tinham furtado aquele túmulo e feito de sua lápide uma prisioneira. Uma corrente intempestiva de ar expulsou folhas e galhos secos que descansavam na superfície da pedra, despindo-a completamente e expondo as palavras inscritas em alto relevo sobre a lápide, e que de longe me pareciam ilegíveis o suficiente. Curioso, eu resolvi me aproximar para ler a inscrição. Cruzes era meu nome completo. O meu nome completo e a data do meu nascimento e da minha morte. Um fio de luz iluminou o lado da árvore na qual eu e a lápide estavam exatamente no momento em que me levantei, apavorado da cabeça aos pés. Agora o sol nascia em um céu rosado ao leste. Prostrei-me ao meio caminho entre o círculo vermelho que acabara de aparecer e a árvore gigante. No solo ao redor do seu tronco não se produzia sombra nenhuma. Os lobos saudavam o alvorecer com seu característico coral de uivos. No horizonte eu os via uma cidade morta na qual se multiplicavam lobos solitários ou acompanhados, todos sentados sobre suas patas traseiras no topo das montanhas oblíquas em cima das tumbas mais afastadas. Aqueles pontos escuros, alguns mais próximos e outros mais distantes, ocupavam mais da metade daquela paisagem macabra e aparentemente anacrônica que contornava a minha lápide, e que agora sim, meus olhos podiam enxergar com a nitidez que me fazia falta até então. Eu estava em Carcoça, cercado pelas ruínas e pelos destroços da minha cidade histórica. Estes foram os fatos comunicados pelo espírito de Roseib Alar Robardin, por meio da mediação de Byrolles.